Imagine que Deus olha para o mundo hoje, para as guerras, para a violência, para a corrupção que está em toda parte, para os inocentes que sofrem enquanto os culpados prosperam. Você já se perguntou até quando Deus aguenta ver isso sem fazer nada? Essa pergunta já foi respondida uma vez, num tempo em que a corrupção da humanidade havia chegado ao limite. Num tempo em que a violência cobria a terra como uma segunda pele, num tempo em que Deus olhou para o mundo que havia criado e tomou uma decisão que abalou o universo, e no meio desse julgamento havia um homem, um único homem, e foi por causa desse homem que você está aqui hoje. Porque a história de Noé não é uma história infantil de animais dentro de um barco. É uma história sobre o que acontece quando o mundo esgota a paciência de Deus e sobre o que Deus faz pelo único que ainda caminha com ele. Fica até o final, porque essa história tem uma mensagem direta para o tempo em que você está vivendo agora, a corrupção da humanidade quando o mundo chegou ao limite. Voltamos ao fio da história que ficou no capítulo 5. A humanidade havia crescido. As gerações se sucediam, e com o crescimento do número de pessoas, cresceu também a maldade. O texto de Gênesis 6 começa com uma passagem densa e misteriosa. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram belas, e tomaram-nas por esposas quem quer que escolhessem. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, e a corrupção era generalizada. E então vem uma das frases mais pesadas de toda a Bíblia. O Senhor viu que a maldade do homem sobre a terra era grande e que todos os pensamentos de seu coração eram continuamente maus. Todos os pensamentos continuamente maus. Não havia mais ambiguidade, não havia mais mistura de bem e mal. A corrupção havia tomado completamente o coração humano, e Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe causou profunda dor no coração. Repara nessa frase, Deus se arrependeu. Deus sentiu dor, não porque errou no projeto, mas porque o amor verdadeiro sente dor quando o amado se destrói. E Deus disse: vou apagar da face da terra o homem que criei. O julgamento estava decidido. Mas então o texto para e apresenta uma exceção. Uma única exceção em meio à corrupção total de uma geração inteira. Porém, achou graça diante do Senhor. Noé era um homem justo e íntegro entre os homens do seu tempo. Ele andava com Deus. As mesmas palavras usadas para descrever Enoque no capítulo anterior. Andava com Deus. Naquele mundo corrompido, Noé escolhia todos os dias caminhar na presença de Deus. E Deus veio falar com ele, revelou o plano, explicou o julgamento que viria e deu uma instrução extraordinária, a mais longa e detalhada da história. Até então faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás: seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30, 3 andares, uma janela, uma porta lateral. Especificações precisas de uma embarcação que, pela tradução dos côvados, teria cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Deus também revelou o motivo: eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá, mas farei aliança contigo. No meio do anúncio do julgamento mais devastador da história humana, uma aliança, uma promessa de salvação para Noé, sua família e 2 de cada espécie de animal. E o texto conclui com uma frase que resume o caráter de Noé. Noé fez tudo isso. Ele fez exatamente como Deus lhe ordenou. Noé não havia chuva ainda. Não havia oceano que ameaçasse, não havia nenhuma evidência visível de que o dilúvio viria,
Mas Noé construiu a arca, porque acreditou na palavra de Deus mais do que na aparência do mundo ao redor. Você consegue imaginar o que era ser Noé, construindo uma arca enorme no meio de um mundo que não via nenhuma ameaça, com pessoas ao redor zombando, com a razão dizendo que parecia loucura. Com anos e anos de trabalho sem ver nenhum resultado, a fé de Noé não foi um momento de entusiasmo, foi uma decisão renovada todos os dias por décadas. E você, quando Deus te pede algo que parece sem sentido aos olhos do mundo, você constrói a arca ou você espera primeiro ver a chuva num mundo completamente corrompido? Um homem achou graça diante de Deus, não porque era perfeito, mas porque caminhava com Deus e obedecia a sua voz. E esse único homem mudou o curso da história da humanidade. A obediência de um pode salvar muitos. A fidelidade de um pode abrir caminho onde não havia caminho. Isso também vale para você. O dilúvio, quando as comportas do céu se abriram. Chegou o dia, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com toda a sua família. E acrescentou uma razão que aquece o coração, pois é a ti que reconheço como justo diante de Deus. Deus viu Noé, Deus o conhecia. Deus havia notado toda aquela fidelidade silenciosa ao longo dos anos. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele entrou na arca com seus filhos Sem, Cão e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus filhos. Os animais, 2 a 2, macho e fêmea, de todas as espécies, foram entrando na arca diante de Noé. E então veio o detalhe mais solene do capítulo, e o Senhor fechou a porta atrás dele. Não foi Noé que fechou a porta, foi o Senhor, a mesma mão que criou o universo. Fechou aquela porta. Selou a salvação. E do lado de fora o julgamento começou, as fontes do grande abismo se abriram, as comportas do céu se romperam, a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram e levantaram a arca, que flutuou sobre a superfície das águas. Subiram tanto que cobriram as montanhas mais altas debaixo do céu por 15 côvados. E tudo o que respirava sobre a terra seca morreu. Só ficou Noé e o que estava com ele na arca. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Reação pensa no momento em que aquela porta se fechou. Do lado de dentro, Noé, a família, os animais, segurança, salvação. A presença de Deus que havia fechado a porta com as próprias mãos. Do lado de fora, o mundo que havia rejeitado o aviso. O mundo que havia visto Noé construir aquela arca por décadas e escolheu não entrar. A porta estava aberta por anos. E quando fechou, fechou. Quantas vezes Deus mantém uma porta aberta para você e você adiar, postergar, deixar para depois? Consequência, o julgamento é real. A paciência de Deus é imensa, mas tem um momento em que a porta se fecha, não por crueldade, porque a santidade de Deus não pode conviver para sempre com a rejeição deliberada e a corrupção total. Mas a salvação também é real e estava disponível para todos. A arca era grande o suficiente. O problema nunca foi o tamanho da arca, foi a decisão de entrar. As águas baixam quando Deus se lembrou. E então vem a frase que muda o tom de tudo. Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais e gados que estavam com ele na arca. Deus não esqueceu, Deus nunca esquece. Mas essa frase marca o momento em que Deus age em favor de Noé de forma ativa e visível. Ele fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu foram fechadas. A chuva parou. A arca pousou sobre os montes de Ararat. Noé esperou, não saiu antes de Deus permitir. Abriu uma janela e soltou um corvo, que foi e voltou. Soltou uma pomba, que voltou porque não havia onde pousar. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente.
Desta vez, a pomba voltou ao entardecer com um ramo de oliveira no bico, sinal de vida nova, sinal de que as águas haviam baixado. Esperou mais 7 dias, soltou a pomba pela terceira vez, e ela não voltou mais. A terra estava pronta, mas Noé não saiu por conta própria. Esperou a ordem de Deus, e Deus disse: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé saiu, e a primeira coisa que fez foi construir um altar ao Senhor. Tomou alguns dos animais puros e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse no seu coração: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A primeira ação de Noé ao pisar na terra nova foi adorar, não planejar, não construir casa, não dividir território, adorar. E Deus respondeu à adoração com uma promessa de estabilidade para toda a criação. Reação: você já passou por um dilúvio pessoal, aquele período em que tudo ao redor parecia afundar, em que as águas subiam e você não sabia se iam parar, em que a única coisa que restava era ficar dentro da arca e esperar. Noé ficou dentro da arca por mais de um ano. Um ano inteiro sobre as águas, sem ver terra, sem saber quando terminaria. Mas Deus se lembrou dele. Deus se lembra de você também, mesmo no silêncio, mesmo quando as águas ainda não baixaram, mesmo quando a pomba ainda não voltou com o ramo de oliveira. Ele se lembra. A primeira resposta de Noé diante da terra nova foi a adoração, não a conquista, não a organização, a adoração. Quando você sair do seu próprio dilúvio e você vai sair, a primeira coisa que você faz vai definir quem você é depois da tempestade. Noé construiu um altar, e o cheiro daquela adoração chegou ao céu e tocou o coração de Deus. A sua gratidão também chega. A aliança e o arco, quando Deus prometeu para sempre. Contexto: a terra estava nova, as águas haviam baixado, e Deus veio falar com Noé. E as primeiras palavras de Deus sobre a terra nova ecoaram as primeiras palavras que ele havia dito sobre o mundo recém-criado: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. As mesmas palavras ditas a Adão e Eva no jardim. O recomeço era real. Era total. Era uma nova criação a partir de um homem que havia caminhado com Deus. Deus estabeleceu novas instruções para esse mundo novo. O domínio sobre os animais foi confirmado. A alimentação de carne foi permitida, mas com uma fronteira sagrada: o sangue não seria ingerido, porque o sangue é a vida. E a vida humana foi declarada sagrada de forma solene: todo aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. E então veio o momento mais solene do capítulo. A primeira aliança formal entre Deus e toda a humanidade, a aliança noética. Como a teologia chama: estabeleço minha aliança convosco, nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus deu um sinal para essa aliança, um sinal visível, um sinal que você pode ver hoje com os próprios olhos. Toda vez que chove e o sol aparece, ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens e eu me lembrarei da minha aliança. O arco-íris não é apenas um fenômeno da física da luz, é um sinal de aliança. Cada vez que ele aparece no céu, é Deus renovando publicamente uma promessa feita há milênios. Mas o capítulo não termina em glória. Noé, o homem justo que havia sobrevivido ao maior julgamento da história, plantou uma vinha, bebeu do vinho e se embriagou dentro de sua tenda.
Cão, seu filho, viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos sem cobri-lo. Sem e Jafé tomaram um manto, entraram de costas na tenda e cobriram o pai sem olhar para ele. Quando Noé despertou, amaldiçoou Canaã, filho de Cão, e abençoou Sem e Jafé, o homem mais justo de sua geração. Tropeçou depois da vitória. Isso nos lembra: nenhum justo é imune à fraqueza humana. A graça de Deus não remove a fragilidade, ela nos sustenta no meio dela. Reação da próxima vez que você ver um arco-íris. Não veja apenas um fenômeno bonito da natureza. Veja um Deus que faz promessas e as cumpre. Veja um Deus que, mesmo depois do julgamento, quis garantir para toda a humanidade que ele nunca mais agiria assim. Que ele escolheu a misericórdia como a última palavra. O arco não aponta para o chão como a lança de um guerreiro. Ele aponta para o céu, como se Deus dissesse: a guerra acabou, eu escolho a paz. Consequência e a queda de Noé depois da sua maior vitória nos ensina algo fundamental. Os maiores perigos da vida espiritual não estão nos momentos de crise, estão nos momentos de vitória. E quando o dilúvio passou e a terra está nova e a arca pousou firme, é justamente aí que a guarda baixa, é aí que vinha vir a armadilha. Cuidado com o momento depois da arca, porque a terra nova ainda é habitada por pessoas com o mesmo coração antigo. A tábua das nações, quando a humanidade se espalhou. O capítulo 10 é conhecido pelos estudiosos como a tábua das nações. À primeira vista parece, como o capítulo 5, uma lista fria de nomes e genealogias, mas carrega dentro de si uma mensagem profunda. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, geraram as nações que habitariam a terra inteira. O capítulo lista 70 nações ao todo, cobrindo o mundo conhecido do Antigo Oriente Médio. Jafé e seus descendentes se espalharam pelas ilhas e costas do Mediterrâneo para o norte e o ocidente. Cão e seus descendentes povoaram a África e partes do Oriente Médio. Entre os descendentes de Cão estava Nimrod I a se tornar um grande guerreiro na terra, cujo reino começou em Babel, Ereque e Acade. O texto diz dele: ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Sem e seus descendentes habitaram as regiões do Oriente Médio, da Mesopotâmia e da Palestina. E é da linhagem de Sem os semitas que virão Abraão, Isaque, Jacó e mais tarde Davi, e de Davi Jesus. O texto termina com uma síntese que carrega um eco direto da bênção original de Deus. Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo suas gerações e suas nações. E deles se ramificaram as nações sobre a terra depois do dilúvio, de 8 sobreviventes dentro de uma arca, todas as nações da terra, de um homem que achou graça diante de Deus, toda a diversidade de povos, línguas, culturas e histórias que formam a humanidade que existe hoje. Você está aqui porque Noé entrou na arca, cada nação que existe hoje, cada povo.